Tem? Vamos, então, iniciar a audiência pública, que é uma audiência para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o secretário municipal da Fazenda, o senhor Nestor Carlos Seabra Moura. Peço aos vereadores aqui presentes que recebam o secretário. Convido também o diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro, o Alexandre Lino Pereira. Tudo bem? Vamos sentar. Gostaria de agradecer as presenças dos vereadores do Rogério Carrilho, do vereador Jonei, vereador Joaquim, vereador Antônio Carlos. Presença de quem está aí na plateia e também a quem nos assiste pela internet. Eu vou passar já a palavra, então, para o secretário municipal da Fazenda, o senhor Nestor Carlos Seabra, ele que vai primeiro, né? Para que ele faça as suas considerações, a sua exposição, e depois o Alexandre, que é o diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro, também irá fazer a sua exposição. Fique à vontade, secretário. Eu gostaria de saudar a doutora Regina Sioff, presidente desta casa e que preside essa audiência, aos senhores e senhoras vereadoras presentes e todos os demais presentes nessa audiência. A audiência pública de hoje tem como propósito apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2016. Serão feitos alguns comentários, algumas ponderações sobre a receita, sobre a despesa, sobre os resultados orçamentário, o resultado primário, o resultado nominal e sobre a questão da dívida do município. Quero, dá licença, secretário, registrar a presença do vice-presidente dessa casa, o vereador Paulo Eustáquio. Obrigada. Já. Pode passar. Pode passar. Ele está passando para você. Com relação a esse primeiro quadro, que demonstra a arrecadação do primeiro quadrimestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015, gostaria de chamar a atenção com relação à receita total, né, que é a receita corrente, mais a receita de capital. Como pode ser visto, né, no penúltimo, na penúltima coluna, resultado nominal, houve um crescimento na comparação 2016-2015, relativamente ao primeiro quadrimestre, um crescimento nominal de 5,2%. Quando infere a inflação pelo IPCA, a arrecadação teve uma queda de 2%. Bom, isso é explicado, essa queda, né, em razão da retração da atividade econômica que o país vive já pelo pelo sétimo trimestre. Ou seja, desde o terceiro trimestre de 2014, o país já vem atravessando essa retração de toda a atividade econômica, né? Seja de serviços, que representa 62%
do produto interno do país, seja do setor industrial, né, e também do setor agrícola, com uma redução bem menos significativa que os outros dois setores. Gostaria de comentar sobre a receita tributária, que é a arrecadação que o município tem efetivamente alguma governabilidade, que é a questão do IPTU, do ISS, do ITBI, né, das taxas. Como pode ser observado, na comparação primeiro quadrimestre de 2016 com 2015, teve um crescimento nominal de 8,3%, né, 8,4%, aliás, e um modesto crescimento real de quase 1%. Né? Vocês podem observar que todos os itens sobre a governabilidade da prefeitura, o IPTU, o ISS, o ITBI e as taxas, tiveram um crescimento nominal significativo e nenhuma dessas fontes tiveram redução real de crescimento nesse primeiro quadrimestre. Muito embora o IPTU, esse ano de 2016, no mês de abril, ocorreu uma ligeira queda no número de contribuintes que pagaram à vista. O ano passado, cerca de 45% dos contribuintes recolheram o IPTU à vista, em cota única, e esse ano reduziu para 40% aproximadamente. Nem por isso houve queda, houve redução no crescimento, tanto nominal quanto real. Um destaque positivo com relação à receita de competência do município é a dívida ativa, que teve um crescimento nominal de quase 20% e, descontando a inflação, 11,6%. Isso é resultado de um trabalho conjunto entre a Secretaria da Fazenda, o Departamento de Arrecadação, que inclusive a diretora Valéria está aqui, presente na audiência, juntamente com a Procuradoria-Geral. A Secretaria da Fazenda concentrando esforços para a cobrança administrativa e a Procuradoria-Geral concentrando esforços na cobrança judicial, o que levou a esse resultado positivo, que eu acho que vale a pena o registro. O ISS, em que pese a mudança que ocorreu no sistema, a partir de outubro, os senhores e as senhoras podem observar que não caiu a arrecadação, muito pelo contrário. Embora tenha ocorrido uma retração no setor de serviços do país o ano passado de cerca de 2%, né, felizmente aqui na cidade a arrecadação com o ISS nesse período apresentou um crescimento de quase 10% nominais e 2,2% reais. Né? Um outro destaque positivo, juntamente com o IPTU, é a arrecadação com taxas, né? Que é basicamente a taxa de coleta de lixo que se arrecada junto com o IPTU, que também apresentou um crescimento nominal bastante importante, de 9%, e de 1,4% quando descontada a inflação. Cabe colocar três destaques negativos, que foram a arrecadação com o FPM, que teve uma queda muito forte, queda nominal e queda real. Queda nominal de 4,4% e real de 11%. A prefeitura teve um ingresso
em termos de FPM nesse primeiro quadrimestre, em valores absolutos, de mais de R$ 1 milhão a menos do que em relação ao primeiro quadrimestre de 2015. Juntamente com o FPM, um outro recurso repassado pela União, que é fundo a fundo, também teve uma redução significativa, tanto nominal, de 2,7% a menos, e descontando a inflação, mais de 9%. Foram repassados a menos para o município, para a área da saúde, mais de R$ 672 mil a menos nesse primeiro quadrimestre de 2016 em relação a 2015. A receita de capital, está na penúltima linha lá do quadro, também teve uma abrupta redução nesse período, motivada principalmente pelo corte de despesas da União, ao longo principalmente de 2015 e agora também em 2016, né? Com isso, os repasses a título de transferências de capital ou de convênios cujos recursos poderiam ser utilizados em obras, teve uma queda significativa nesse primeiro quadrimestre, nominal de 60% e descontando a inflação de 62,7%, quase 63%. Então, com relação à arrecadação, infelizmente, a arrecadação do município, assim como da maioria dos municípios do país e dos estados também, devido à retração da atividade econômica, elas vêm sendo impactadas muito fortemente, de forma negativa, ainda nesse primeiro quadrimestre, e a incerteza para frente é bastante grande. Com relação a despesas, né, é importante salientar que o município, devido à fatia grande, à participação grande da despesa corrente, ou despesa com manutenção, que absorve praticamente 95%, 96% do orçamento da cidade, restando muito pouco, né? 4%, 5% somente da arrecadação para investimentos, né? Então temos que, nesse primeiro quadrimestre de 2016, em relação ao mesmo período de 2015, a despesa corrente ou com manutenção, ela cresceu quase 10%. Lembrando que a arrecadação teve redução de 2% reais. A influência maior foi o crescimento da despesa com pessoal, que cresceu em valores absolutos no primeiro quadrimestre de 2016, em relação ao primeiro quadrimestre de 2015, cresceu pouco mais, em valores absolutos, 14 milhões de reais. Crescimento nominal de mais de 19% e reais, descontando a inflação, de quase 11%. Então esse é o primeiro registro em termos de crescimento de despesa a ser feito. Destaque positivo foi com relação à queda da despesa com material de consumo, que teve uma expressiva redução, em termos nominais, de mais de 32%, descontando a inflação de mais de 36%. Outros serviços com terceiros, pessoas físicas e jurídicas. O crescimento foi modesto nesse primeiro quadrimestre, em relação ao mesmo período de 2015, crescimento de 9,3% nominais e 1,7% reais.
muito dos efeitos das medidas que vêm sendo adotadas pelo prefeito Heloísio com relação ao enxugamento de despesas, principalmente aquelas que não afetam diretamente na prestação de serviços essenciais para a população. Demais despesas correntes, esse crescimento maior, nominal de 16,5 e reais de 22,2, ela tem muita influência no começo do ano, principalmente com relação ao pagamento que a prefeitura faz de kit escolar e também a renovação do estoque de medicamentos de distribuição gratuita, que é contabilizado nesse item, né, demais despesas correntes. Despesa de capital, acho que é um destaque positivo, ela começa a ter um crescimento, muito em função de convênios que o prefeito tem assinado, obtido, junto ao governo do estado, principalmente visando aí a efetivação do programa de pavimentação, basicamente, né? Com isso, então, a despesa que ocorreu nesse período do primeiro quadrimestre com investimentos teve esse crescimento, que não é tão expressivo, mas pouco mais de 7% nominais, com um singelo crescimento real de 1% em relação ao quadrimestre de 2015. E a tendência é essa despesa com investimento acelerar ao longo do ano, em função de novo convênio firmado entre o município e o governo do estado, bem como também a viabilização que deve ocorrer com relação a um projeto de lei aprovado aqui por esta casa, que irá viabilizar um empréstimo de 7,5 milhões de reais junto ao BDMG. Com relação aos repasses financeiros, que são realizados para a Câmara, para a Fundação Jardim Botânico e para a Autarquia Municipal de Ensino, o crescimento foi de 11,9 nominais e 4,2 reais, né? Com relação a restos a pagar, acho que é interessante um informe para os senhores, só para terem a dimensão de como é que anda a questão de restos a pagar, né? A prefeitura, como um todo. No final de 2015, o saldo de restos a pagar era de 41,8 milhões de reais. Desse total, 34 milhões foram inscritos em 2015, equivalentes a 81% mais ou menos. E 7,8 milhões, 18% mais ou menos, foram inscritos de 2010 a 2014. Até 30 de abril, foram pagos 21,8 milhões de reais, né? Foram cancelados, em razão de despesas não terem sido executadas, quase 27 mil reais. Então, em razão desses pagamentos, ainda resta 20,3 milhões a serem pagos. Isso resta a pagar inscritos de 2010 a 2014. Né? Agora, é importante inferir aí que nesse 20,3 milhões, você tem quase 9 milhões do débito que a prefeitura tem com o IASME,
Como a prefeitura não tem capacidade de pagar isso à vista, a tendência é esse débito ser parcelado e sair de restos a pagar e entrar na dívida fundada do município. Tá? Com isso, então, restos a pagar reduz para 11 milhões de reais. Acho que é importante esse informe para os senhores vereadores, senhoras vereadores, terem a dimensão que restos a pagar da prefeitura, por enquanto, não é um motivo de grande preocupação. Com isso, a despesa orçamentária cresceu nesse primeiro quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior, em valores nominais 11,1% e reais, descontando a inflação, 3,4%, acima do crescimento da receita, que em termos nominais cresceu 5,2% e em termos reais retraiu 2%. Se considerar os repasses financeiros, no total, em valores nominais, a prefeitura gastou mais de 10 milhões de reais a mais nesse primeiro quadrimestre em relação ao anterior, o que resultou num crescimento nominal de 6% e, descontando a inflação, 1,2%. O próximo quadro mostra um retrato da execução orçamentária nesse primeiro quadrimestre. O orçamento aprovado aqui pela Câmara, final de dezembro de 2015, foi aprovado uma dotação inicial de pouco mais de 526 milhões, com os créditos adicionais. A dotação atualizada, em 30 de abril, foi a um pouco mais de 534 milhões. Desse total da dotação atualizada, dos 534, quase 3 milhões, 256,9 milhões, correspondendo a 48,1%, já foi empenhada. Da despesa empenhada, 161,7 milhões, quase 63% já foi liquidada. E da despesa liquidada foram pagos 121,5 milhões, representando 75,1% da despesa liquidada paga. O desempenho é bastante razoável. O próximo quadro, ele mostra o resultado orçamentário, né? Então, receitas totais de pouco mais de 189 milhões nesse primeiro quadrimestre. As receitas totais decorrem da somatória das receitas correntes com as despesas de capital, menos o que o município contribuiu para o fundo estadual, Fundeb, que resulta no 189,2. As despesas totais são as despesas correntes mais despesas de capital, que resultaram numa despesa de pouco mais de 184 milhões. Implicando que no primeiro quadrimestre a prefeitura teve um resultado orçamentário positivo, superavitário, de 4,7 milhões de reais, que é a diferença entre receita e despesa. Esse próximo quadro, ele apresenta o resultado primário, que pelo conceito de finanças públicas é a economia de recursos para o ente público quitar seus compromissos de dívida, né? Ele é obtido basicamente pela receita total menos as receitas financeiras.
Em relação às despesas totais, menos as despesas financeiras. O que resultou na comparação entre as receitas totais, que foram pouco mais de 189 milhões, contra as despesas totais de 178,8 milhões de reais, a relação entre receita total e despesa total resultou num superávit primário de 10,4 milhões de reais, né? Ou seja, a meta prevista na LDO, aprovada aqui para 2016, aprovada pela Câmara em 2015, prevê uma meta para o resultado primário de quase 1,7 milhões de reais. Então, nesse primeiro quadrimestre, foi atingido com bastante folga, né? Essa meta. O próximo quadro, ele demonstra o resultado nominal. O resultado nominal nada mais é do que a variação do estoque da dívida municipal. Na comparação, primeiro quadrimestre de 2016, primeiro quadrimestre de 2015. Né? Então, vocês podem observar que a dívida consolidada da Prefeitura, em 30 de abril de 2015, era de pouco mais de 81 milhões de reais. E, em 30 de 4 de 2016, ela evoluiu para quase 83,5 milhões de reais. É importante lembrar que em 30 de 12 de 2015, essa dívida consolidada era de mais de 105 milhões de reais. Então, nós vamos explicar por que houve essa redução. Mas o importante é observar que a dívida consolidada líquida, que é a bruta menos as deduções, né, que estão aí demonstradas, né, que é o ativo disponível, que é o dinheiro que a Prefeitura tem depositado em bancos, né, menos os restos a pagar processados ou liquidados. Então, teve uma redução no primeiro quadrimestre de 2016 em relação a 2015, de quase 14%. Isto porque vocês podem observar que os restos a pagar processados ou liquidados teve uma evolução de quase 200%. Então, houve uma melhoria na eficiência de todos os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura, no sentido de agilizar a liquidação de todas as despesas empenhadas nesse período do primeiro quadrimestre de 2016 em relação ao ano passado, o que resultou nessa redução da dedução, das deduções, como está aí apresentado. E a dívida líquida da Prefeitura, que no primeiro quadrimestre de 2015 era de quase 27 milhões de reais, evoluiu para 36,quase 6 milhões de reais. Crescimento de quase 36%. Uma evolução em valores absolutos de 9,6 milhões de reais. O resultado nominal corresponde ao crescimento da dívida consolidada, né, que foi de 9,6 milhões de reais. E a meta da LDO indica, né, até o final do ano, uma redução de pouco mais de 11 milhões de reais. O que eu queria rapidamente, pela importância do fato de informar aos senhores e senhoras vereadores e demais presentes, é que foi muito pouco divulgado pela imprensa local
é que em 2014 foi aprovada pelo Congresso Nacional uma lei complementar, a Lei Complementar 148, né, que acabou sendo regulamentada. Essa Lei Complementar 148 ela foi aprovada em 25 de novembro de 2014. E ela só foi regulamentada no dia 29 de dezembro de 2015. Praticamente mais de um ano depois, né? Quais foram os efeitos dessa lei complementar? Primeiro, que ela autorizou o recálculo das dívidas municipais de todos os estados e municípios que tiveram dívida municipal federalizada. O caso de Poços aqui teve a federalização da sua dívida em agosto de 2001. Né? Ou seja, o que é federalizar dívidas? O município possuía diversas dívidas em vários bancos, né? Caixa Econômica Federal, bancos estaduais e bancos particulares. Alguns casos, eu não sei se foi o caso específico de Poços, mas uma parcela grande de municípios, o perfil é esse. E foi tudo federalizado, a União assumiu essa dívida junto ao Banco do Brasil, né, que é o agente financeiro da União. Só que essa dívida ela era atualizada pelo IGPDI mais 9% ao ano. Essa lei complementar 148, ela permitiu o recálculo para Selic mais 4% ao ano, né? Além disso, essa lei complementar, além da troca de indexador, do GPDI mais 9 para Selic mais 4, ela permitiu vários descontos. Em resumo, a dívida, o saldo da dívida, em dezembro de 2015, de Poços, era de aproximadamente 15 milhões de reais. Né? Com o recálculo e com os descontos concedidos, através dessa lei complementar 148, essa dívida, felizmente, virou fumaça. Ela foi totalmente cancelada. Tá? Mas não foi só isso, os benefícios que o município teve. O município despendia cerca de 200 mil reais aproximadamente por mês para pagar esse parcelamento. Então, a partir de março, que foi a data que o prefeito Heloísio assinou o termo aditivo, o município vai ser desonerado em cerca de 2 milhões de reais, que a partir de março ele deixou de pagar esse parcelamento do Banco do Brasil. Mas ainda não é só isso. Em novembro de 2015, o município, com o recálculo, com a troca de indexador dessa dívida, bem como também os descontos concedidos, a dívida do município já era de 10 mil reais. Mas o município teve que continuar pagando, porque ainda a lei complementar não havia sido ainda regulamentada. Então pagou novembro, pagou dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016. O município é credor da União em quase 800 mil reais. Em síntese, o município teve um benefício de 18 milhões de reais aproximadamente, em razão da aprovação dessa lei complementar 148 ainda no governo da presidenta Dilma. Aqui no sul de Minas, somente 3 municípios foram beneficiados: Poços, Pouso Alegre e Andradas. Então isso foi extremamente positivo, o município teve uma economia significativa e, por essa razão, em 30 de dezembro de 2015, o estoque da dívida era de pouco mais de 105 milhões e, por essa razão, foi reduzido para esses 83, quase 5 milhões, que é a dívida consolidada
em 30 de abril de 2016. Acho que isso é uma informação importante que foi muito pouco repercutido pela imprensa. Os municípios capitais que estavam muito endividados, como é o caso do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, foram muito desonerados com relação aos efeitos dessa lei complementar 148, foram muito beneficiados, dentre outros municípios do país. Com relação à dívida municipal, enfatizado esse informe, que no nosso ponto de vista é relevante, né? Basicamente, as informações que constam desse quadro já foi visto no quadro anterior. Basta só comentar que há uma resolução do Senado que estabelece tetos, né, para endividamento de municípios, né? E através dessa resolução do Senado, que é de 2001, a resolução 40, né, os municípios eles podem se endividar até em 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Então, como vocês podem observar, em 30 de 4 de 2016, está na parte de baixo, receita corrente líquida. A receita corrente líquida do município, abrangendo administração direta e indireta, era de pouco mais de 589 milhões de reais. Vezes 1,2 dá o limite máximo, que está acima, que é de pouco mais de 707 milhões de reais, que é o limite máximo que o município teria pela resolução do Senado de se endividar. Evidentemente que talvez não teria capacidade para pagar. Só que a dívida consolidada do município, hoje, em 30 de 4, é de apenas 36,5 milhões de reais. Em tese, o município poderia se endividar em mais de 670 milhões de reais, tá? Para atingir o teto, o limite máximo de 707 milhões de reais. Ou seja, a dívida consolidada líquida do município hoje equivale só a 5,2% do limite máximo. Oi? Não, o quadro ele está correto, vereador. A dívida consolidada líquida, quando comparado o primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2015, ela evoluiu 35,8. Os 5,2 é o que eu fiz referência, é uma relação entre a dívida consolidada líquida do primeiro quadrimestre de 2016 com relação ao limite. Ah, tá. Entendi. Correto. Vossa Excelência tem razão. Os 35,8 estão errados. É a comparação. Na realidade, foi muito bem observado pelo vereador Paulo, está errado esse dado de 35,8. Na verdade, a relação que deve ser feita é de 36,5 milhões com 589,2 milhões. E por último, só para apresentar rapidamente a despesa com pessoal, a despesa total da prefeitura no primeiro quadrimestre, considerando executivo e legislativo, atingiu em valores absolutos 88 milhões, representando 46
0,31% da receita corrente líquida. Então tem uma folga bastante significativa com relação ao atingimento aí do teto máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é executivo mais legislativo, 60%. Essa é a parte que me cabia. Agradeço e estou à disposição para questionamentos ou esclarecimentos. Obrigado. Eu gostaria de registrar também a presença do vereador Paulo Tadeu, vereador Marcos Tadeu Sala Sansão e vereador professor Flávio. Vou passar agora, então, a palavra ao Alexandre, que é diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro, para suas considerações. Bom, gente, boa noite, né? Seguindo a linha do secretário aqui, a gente vai fazer um comentário aqui sobre as receitas, os gastos constitucionais, né, e alguns valores que a gente acha interessante, que são das autarquias, que são de costume dos senhores também, né? Todo o quadrimestre a gente passa nesses moldes para os senhores. Então, dando início à nossa explanação, a gente fala aqui das metas bimestrais de arrecadação, né? A gente faz um comparativo entre prefeitura e também consolidado das suas metas quadrimestrais de arrecadação, né, evidentemente no primeiro quadrimestre, e os seus superávites ou eventuais déficits. A gente não menciona mais superávit ou déficit, né, ou o atingimento ou não, né, da meta, né. Então, na prefeitura, nesse primeiro quadrimestre, nós chegamos na seguinte situação, né. No primeiro bimestre, a nossa meta de arrecadação seria de 92.760.000. Nós arrecadamos 78.088. Com saldo negativo de 14.670.000. Né? No segundo bimestre, né, 103.670.000. E uma arrecadação efetiva de 89.017.000. Com um saldo negativo de 14.652.000. O que significa isso? Que a nossa meta no quadrimestre prevista era de 196.430.000. Arrecadamos 167.105.000. Então, o que significa isso? Que a gente fez a previsão de arrecadar, nesse primeiro arrecadamos 29 milhões a menos, né? Isso não quer dizer que nós gastamos 29 milhões, né? Isso é só uma expectativa da receita que não foi atingida, que a gente sempre tem expectativa que se atinja nos próximos quadrimestres, né? E abaixo nós colocamos umas justificativas que nós achamos interessantes sobre o não atendimento dessas condições, que nós elencamos da seguinte forma. A previsão da receita de capital, né, das operações de crédito e dos convênios, alguns convênios da União, receitas previstas para multa de trânsito, que o valor que foi orçado até no primeiro quadrimestre não foi atingido. A gente tem a expectativa que até no final do exercício a gente consiga atender, e algumas transferências de convênios, que durante o exercício os convênios vão se normalizando, né? Essas circunstâncias foi apresentado no balancete da prefeitura, tá? E em seguida, a gente avança o quadro com a situação do consolidado, tá? Que atingimos da seguinte forma. No primeiro bimestre, o município tinha uma expectativa de arrecadação de 104.980.000. Arrecadamos 89.360.000. Tivemos aí uma receita não arrecadada de 15.619.000. No segundo bimestre, 117.330.000. Arrecadamos 101.572.000. E ficamos abaixo da expectativa em 15.757.000. Resumidamente, a meta prevista do município do primeiro quadrimestre foi de 222.310.000 e arrecadamos 190.933.000. Tivemos uma expectativa aquém de 31.376.000, né? Embaixo a gente acrescenta também as justificativas do município, que além da prefeitura, que foi a previsão de receita de capital, operação de crédito, né, que já foi mencionado anteriormente, receitas patrimoniais, receitas de serviço de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água, especificamente do DEMAI. Essa receita, durante o exercício, ela vai tomando a sua normalidade, né? E aí a gente acredita que a gente consiga, nesse item, atingir o superávit, né? Os grandes responsáveis que a gente vem presenciando nos exercícios, nos anteriores,
evidentemente que são as receitas de capital, né? As operações de crédito que são pleiteadas, evidentemente, algum período ou outro vem, outro não, então a gente tem que lançar essa expectativa de receita também, porque faz parte do orçamento, né? Em seguida, a gente demonstra para os senhores o demonstrativo dos limites, e esse ano é uma situação até atípica, até interessante, positivamente, porque geralmente no primeiro quadrimestre nós não conseguimos atender os limites, até porque a receita tem um certo acréscimo com IPVA e IPTU, né? E o orçamento vai se desenvolvendo a partir dos meados de janeiro, fevereiro, março, e em alguns quadrimestres passados o município não consegue atingir o índice, que depois normalmente vai atingir nos outros quadrimestres e efetivamente se atende no final do exercício, né? Agora, já nesse quadrimestre, o município de Poços de Caldas, na saúde, ele aplicou no primeiro quadrimestre 22,6% dos seus impostos e transferências. O que significa isso? Um gasto de 25.307.802,95 dos 114 milhões. Dá licença. Foi não? Entender o que está acontecendo. Obrigada. Bom, continuando, né? Houve uma arrecadação, imposto de transferência de recursos próprios do município de 114.721.267,71, aplicamos 25.307.000, que representou 22,6% em gasto com saúde, sendo que o limite mínimo exigido é 15%, né? A gente atinge bem acima do limite mínimo, né? Em seguida, a gente coloca em demonstrativos gráficos, né, para dar uma refrescada na audiência, que são números muito cansativos, a gente entende isso. E a gente especifica, no caso da saúde, né, o 22,6%, que está apresentando no meio do quadro. Esses 178 milhões que os senhores veem em cima é o valor todo aplicado na saúde, inclusive com transferência de convênios, recursos não próprios, né, nos 4 meses, tá? Isso demonstrando que a saúde, né, o município aplica bem mais do limite na saúde, né? Em seguida, no ensino, que a gente tem as dificuldades dos anos anteriores nos primeiros quadrimestres, né? A gente sempre apresentou aqui alguns quadrimestres, valores abaixo dos 25%. Mas nesse primeiro quadrimestre tive uma grata surpresa, grata notícia, né, depois de contabilizado, que o município, já no primeiro quadrimestre, mesmo com as receitas maiores, né, IPVA e IPTU, nós conseguimos atender 26,41% das nossas receitas. Então, atingimos a receita de 114.721.267,71, a mesma base da saúde, e aplicamos 30.299.463,26. Já no primeiro quadrimestre de 2016, nós conseguimos atender o limite de 26,41. O limite mínimo é 25. Isso, para nós, dá um conforto para dissolver nos próximos quadrimestres. Dá para a gente trabalhar com mais tranquilidade, um orçamento mais equilibrado, um planejamento mais eficaz, sem nenhuma correria, né? Em seguida, nós temos também o quadro da educação nos mesmos moldes da saúde, né? 129.200.000 reais, são todos os valores aplicados no ensino próprio, e Fundeb, enfim, todos os recursos. A gente faz essa demonstração também, né? Em seguida, a gente apresenta para os senhores o Fundeb, né, que também é um gasto constitucional, o município é obrigado a atingir os seus limites, né, e chegamos nos seguintes valores. No primeiro quadrimestre, o valor destinado do Fundeb chegou a 23.352.856,34, são os repasses que foram feitos para o município. Deste saldo, o município aplicou um montante de 17.136.994,94 em gastos com profissionais, né? Sendo que o limite mínimo é 60%, e até então o município, até o primeiro quadrimestre, né, o município aplicou 73,38% com os profissionais. Então existe aí um equilíbrio muito bom do percentual mínimo a ser atendido pelo município Poços de Caldas, né? Em seguida, a gente faz uma breve e rápida explanação dos recursos que o município aplicou no seu patrimônio, né? Haja visto, toda a obra que é construída, que é reformada, é de responsabilidade do município e está incluída nos seus ativos, né? De forma de domínio público ou domínio próprio, ok? E nesse quadrimestre atingimos a seguinte marca, né?
município aplicou em desapropriação nenhum valor, manutenção, reformas e bens, 2.450.000, projetos de bens, nenhum valor, obras e instalações, 1.815.000, equipamentos, material permanente, 411.000 reais. Totalizando, no período, uma aplicação de despejo de capital na parte de mobilizado, né? 4.678.000 reais. Isso daí, evidentemente, com a evolução dos quadrimestres, o valor tende a aumentar, né? Até por conta de reforma e, enfim, outras obras que possam acontecer. Seguindo, a gente apresenta para os senhores aqui um balanço resumido, né, das situações das autarquias do nosso município no primeiro quadrimestre de 2016, né? A gente começa sempre com a maior, que é o DEMAI, né? A gente pode observar que até o primeiro quadrimestre o DEMAI teve uma receita orçamentária de 17.690.000 e uma despesa orçamentária de 23.984.000 reais, certo? Uma receita extra de 14 milhões e uma despesa extra de 8 milhões. Total da receita do DEMAI nesse quadrimestre atingiu 31.883.000 reais. Total da despesa, 32.833.000 reais. Com caixa de 15.650.000 reais no encerramento do seu quadrimestre. Ok? Passamos para as águas minerais, né? Ela teve uma receita orçamentária até o seu encerramento de abril, uma receita de 563.000 reais, né? Falando em valores redondos, e uma despesa orçamentária de 416.000 reais. Em seguida, na segunda parte, uma receita extra, nenhum valor, e uma despesa extra de 181.000 reais. Total das receitas de 563.000 reais e uma despesa de 597.000 reais. Saldo em bancos em 30 de abril, 164.000 reais. Em seguida, a gente menciona o IASM, nosso Instituto de Assistência, né, que teve uma receita orçamentária no período de 5.648.000 e uma despesa orçamentária de 6.094.000 reais. Uma receita extra de 20 mil e uma despesa extra de 20 mil, também tendo um equilíbrio na parte extra orçamentária. Total das receitas, 5.669.000 e uma despesa de 6.114.000. E um saldo bancário, um saldo disponível, né? 1.860.000 reais em banco e 396 reais em caixa, né? A autarquia municipal de ensino, ela apresentou a seguinte formatação. Receita orçamentária de 374.000 reais e uma despesa de 181.000 reais. Ao passo que a receita extra foi de 185.000 reais e a despesa extra de 28.000 reais. Total das suas receitas, 560.000, total das despesas, 210.730. Saldo em bancos, em 30/4/2016, 3.746.000 reais, 881,13. Ok? Finalizando, né, finalmente, a nossa Fundação Jardim Botânico, né, que teve uma receita orçamentária de 104.000 e uma despesa orçamentária de 526.000 reais, ao passo que teve uma receita extra de 383.000 reais e uma despesa extra de 34.000 reais. Total das suas receitas, 487.000, total das suas despesas, geral, 610.000, né? Apesar da receita ser menor que a despesa, mas o saldo bancário, né, manteve-se com 208.000 reais em saldo disponível no banco. Ok? Então é isso. A gente finaliza aqui a nossa parte, né? A gente agradece a compreensão dos senhores, a paciência, né? Mais uma vez, muito obrigado e estamos, como sempre, à disposição dos senhores. Muito obrigado, viu? Obrigada, Alexandre. Obrigado, secretário. Eu vou passar agora, então, a palavra aos vereadores. O primeiro inscrito, o vereador Jonei. Senhora presidente, secretário, Alexandre, vereadores, demais. Vou fazer 4 perguntas e se puder me responder depois, o senhor, meu secretário. Qual o valor dos atrasados do IASM? Tá? As contabilidades das águas minerais mudou o prestador de serviço contábil de lá?
Eu senti dificuldade aqui nos quadros da receita e despesa, que antigamente vinha sempre por secretaria. Agora veio tudo junto e fica difícil para a gente visualizar o que é uma coisa e o que é outra, né? E segundo, e quarto, a respeito das multas de trânsito, porque aqui nesse resultado apurado da Prefeitura está falando assim, receitas previstas para as multas de trânsito e transferência de convênios. A multa de trânsito não entra nessa captação de recursos aqui. Obrigado. Quando nós apresentamos, vereador Jonei, a questão de rezos a pagar, foi dito que o débito que a Prefeitura tem com o IASME é de 8,9 milhões de reais. Isto porque, a partir de junho de 2015, a Prefeitura vem pagando regularmente a contribuição da parte do empregador, né? Então, o valor que deverá ser objeto de parcelamento será 8,9 milhões de reais. Com relação a multas de trânsito, elas efetivamente elas não estão detalhadas no quadro de arrecadação, porque senão ficaria muito extenso. A gente coloca as principais fontes, as fontes mais significativas em termos de participação na arrecadação total da Prefeitura. Mas as multas de trânsito, elas estão contidas em outras receitas. Está lá na última linha. Outras receitas é receita patrimonial, é receita de serviços, é receitas de convênios, que é repassado tanto pela União quanto pelo Estado, é salário e educação, é recursos transferidos por fundos, como o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, né? Lei Candir, são várias fontes de receitas, né? Que, se for colocar todas aqui, acho que dá mais ou menos uma meia dúzia de quadros, né? Que fica um pouco mais difícil para os senhores e senhoras acompanharem, né? Agora, o balancete, que mensalmente é encaminhado aqui para a Câmara, ele traz o detalhamento fonte por fonte de receita, inclusive incluindo as multas de trânsito também. O senhor tem mais ou menos o valor? Então, o saldo hoje é de aproximadamente 1 milhão e pouco, mas não decorre só de multas de trânsito, né? Grande parte desse valor, acho que decorre do valor repassado da concessão da Zona Azul, que foi de 1.700.000, né? Agora, tem as contas específicas, de acordo com o que foi aprovado aqui, a lei municipal aprovada aqui pela Câmara, né? A Secretaria da Fazenda, ela dá cumprimento às regras da lei aprovada aqui pela Câmara. Então, a qualquer momento que a Câmara desejar solicitar informações a respeito do saldo das contas vinculadas das multas de trânsito abertas, né? Está à disposição. Inclusive, será aberta também uma conta específica para receber os recursos da Zona Azul, né? Em conformidade com a legislação aprovada aqui pela Câmara. Agora, quanto a águas minerais, eu confesso que eu não tenho assim muitas informações. O Alexandre vai responder. Né? E a questão que o senhor colocou a respeito dos quadros, a gente pode, na próxima audiência, se for o caso, incluir um quadro específico sobre como é que está a execução orçamentária
por secretaria. Não sei se atenderia a questão que o senhor colocou. Jonei, você tinha me perguntado para a gente aqui se mudou, né, o prestador de serviço das águas minerais, né? Rapaz, você sabe que eu até sempre tratei com o Clóvis, né, que era o contador lá, mas essa semana, rapaz, quem me retornou, me passou o balanço, é um cara que eu gosto pra caramba, sabe? É o Zé Ricardo. Eu não sei se ele está lá ou começou agora, né? O Zé Ricardo Cavelano. Mas eu fiquei muito satisfeito, rapaz. O Zé Ricardo é um cara que conhece pra caramba dessa área, sabe? E nós conversamos bastante, trocamos ideia, né? Eu dei umas ideias para ele me passa umas ideias. Então, assim, eu não sei te dizer se mudou agora, Jonei, ou se faz tempo, tá? Mas como a gente trata, nesses casos, dos balanços só quadrimestralmente, né? Então, 4 meses, né? Mas o Zé Ricardo me passou o balanço dessa vez, rapaz. Eu fiquei satisfeito, eu gosto dele pra caramba, sabe? Eu acho que ele é um cara muito competente, conhece muito essa parte. Então, dessa vez, não sei se vai continuar, foi quem me passou o balanço, foi o Zé Ricardo, tá? Era o Clóvis, passou o Zé Ricardo. Tá? Agora, não sei se é uma coisa, não sei te precisar, se é temporária, se é, né, constante, mas é um excelente profissional, gosto pra caramba dele. Vereador Paulo Tadeu. Mudou, né? Mais algum vereador vai fazer suas considerações? Não? Vereador Paulo Tadeu? Eu queria primeiro colocar aqui uma questão que eu acho que é pertinente ressaltar, que é essa evolução na capacidade do município de obter resultados positivos no campo da receita sobre o qual ela tem governabilidade. Nós temos aqui no caso do ICMS, nós temos uma evolução de 25 milhões no primeiro quadrimestre de 2014 para 27,3 em 2015 e 29,6 em 2016. Não tem governabilidade total, mas tem parte, né? No caso do IPTU, de 15,2 para 15,8 e para 17,09 do primeiro quadrimestre de 2014 para cá. No ISS, de 12,3 em 14, 12,2 em 15 e 13,4 em 16. O ITBI 1,5 em 14, 1,9 em 15 e 2,05 em 16. As taxas 4,5 em 14, 4,6 em 15 e 5,05 em 16. E no caso da dívida ativa, que é realmente interessante, que ela sai de 1,6 em 2014 para 2,5 em 2015 e 3,09, 3,1 em 2016, o que demonstra aí um esforço realmente coordenado para que o município maximize a sua capacidade aí de arrecadação. A outra boa notícia, sem dúvida nenhuma, é a questão da dívida consolidada, particularmente no que diz respeito a essa redução, na comparação com dezembro de 14. Mas aí fica a minha primeira pergunta, na dívida do município, para que eu possa me responder depois, qual é a dívida que nós poderíamos chamar de curto prazo? Eu tenho dito aqui nessa casa que a situação financeira do município, a situação orçamentária do município é bastante razoável, se não confortável. A grande dificuldade nossa, a situação econômica e a situação orçamentária é bastante razoável. Nosso grande problema é a situação financeira, tendo em vista
a dívida de curto prazo. Se nós temos uma dívida consolidada muito aquém, mas muito aquém, quer dizer, 20 vezes menor do que poderia ser, e atingimos resultados nominais importantes, superávites primários aí da ordem de 10 milhões de reais, portanto quase 7% no período, um superávit dessa ordem é um superávit de economia de primeiro mundo. Então a nossa situação econômica orçamentária ela é relativamente confortável, mas a situação financeira é a que pega, né? Então eu queria só que se colocasse essa questão da dívida de curto prazo. Uma outra questão importante que nessa discussão do resultado nominal, né, a gente pode observar com clareza, né, essa maior eficiência no desencaixe da prefeitura, quer dizer, no pagamento, que dá para observar claramente na questão dos valores da dívida consolidada em relação às deduções. Me chamou a atenção aqui, tem uma questão de um quadro aqui que depois eu passo para o Alexandre, é só uma questão da correção na evolução da aplicação da educação, é só uma correção na legenda aqui, quer dizer, na verdade, o azul não é a aplicação mínima, o azul é a aplicação. Ah, sim. Tá, o mínimo perfeito. É 25%, mas o azul é a aplicação que eu acho importante. Sim, claro. Agora, me chamou a atenção aqui um número, secretário, que eu acho que deve haver uma explicação para isso. É referente ao DEMAI. Me preocupa que a comparação, não da receita diretamente combinada com a despesa, embora seja bastante desfavorável. Mas se a gente considera que houve aí uma despesa de capital de 3,5 milhões, quer dizer, você consegue um balanço razoável, embora deficitário. Mas na comparação da receita operacional com a despesa total da despesa, aí o número é preocupante. Porque nós temos uma receita de serviço de 15 milhões, 14 milhões e 850 mil. E um total de despesa de quase 24 milhões. Então, existe um desequilíbrio bastante grande relativamente à despesa, à receita operacional. Quer dizer, é o caixa do DEMAI que está sustentando a despesa orçamentária. E aí eu não sei se vocês têm condições de me responder a razão da despesa corrente dessa magnitude aqui, de 11 outras despesas correntes, de 11.343.000. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente o DEMAI aqui do ano de 2015, para ver quanto foi essa despesa. Mas me preocupa essa comparação com a receita operacional, quer dizer, está apontando para uma situação de crise em algum tempo. Eu não vou procurar aqui 2016, aqui não, porque 2015 que eu não estou achando. Se eu achar, eu volto a falar, mas se há como explicar outras despesas correntes aí dessa magnitude aí. Aqui, está aqui. Pode ser. No ano de no primeiro quadrimestre de 2015, ele já foi elevado, foi 12.296. E aqui, de novo, a gente observa uma diferença. Em 2015, a receita operacional foi de 12.664.000
e a despesa, total da despesa orçamentária é 21 milhões e meio. Então, há um crescente desequilíbrio aí entre a receita operacional e as despesas, o que leva a crer que é o caixa mesmo que está sustentando. Eu queria, antes de passar para a resposta, pedir licença aos senhores, que eu estou sendo chamado para uma cesárea, e o Paulo assume aí a condução da audiência. Uma boa noite, obrigada, viu? Tinha uns questionamentos, mas fica para uma próxima. Obrigada. Vamos dar prosseguimento à audiência e também desejar à doutora Regina, presidente dessa casa, que faça, né, com bastante sucesso a cirurgia, doutora. Mais uma vida que se nasce. À vontade. Vereador Paulo, duas retificações. Como Vossa Excelência apontou, naquele quadro relativo à dívida municipal, na verdade, aqueles 35,8 foi o crescimento nominal, 2016 em comparação a 2015. Então, na verdade, é 6,2. Né? Tá? Uma outra retificação que Vossa Excelência acabou de mencionar. Naquele quadro que mostra a evolução da aplicação na educação, na verdade, 2016 é o orçamento da educação, assim como também da saúde. É o que está orçado para a Secretaria da Saúde e para a Secretaria de Educação para 2016. Tá? Tudo bem? Com relação às observações Da saúde e educação. Saúde e Educação, 2016 é o valor orçado. O valor maior, né, que eu me refiro, né? A barra marrom, tá? No caso da... Tá? É o total orçado para a Secretaria de Educação. Isso. Aplicação no primeiro quadrimestre. Tá? Com relação às suas observações, com relação ao DEMAI, nós não temos, assim, pormenores da execução do DEMAI. Ocorre que é muito comum, o senhor é sabedor disso, que na administração pública, geralmente, a despesa empenhada ou liquidada, ela ocorre numa velocidade grande no primeiro quadrimestre. Pode ser que tenha ocorrido isso com relação ao DEMAI, deles terem realizado empenhamentos e liquidação da despesa numa velocidade maior. Essa é uma questão. Agora, o que dá um pouco de tranquilidade é quando o senhor pode observar, no caso do DEMAI, no caso das despesas extra-orçamentárias, eles têm restos a pagar, depósitos de consignações e outras operações que totalizam 8,8 milhões. Só que se o senhor observar o que eles têm depositado em bancos, cobre com folga esse passivo. Eles têm 15,6 milhões de reais em caixa. Então, cobre tranquilamente esse passivo. Mas esse é o retrato do primeiro quadrimestre. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Mais algum questionamento, vereador? Não, eu acho que eu entendi. Eu acho que, de fato, é isso mesmo. Eu acho que é o empenhamento. Eu gostaria de perguntar se algum servidor
quer fazer alguma pergunta, questionamento? Se tem alguma... Os senhores aí, tem algum... Toninho, Ricardo, tem alguma coisa, Ricardo, a perguntar? Então, nós damos por encerrado, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a presença do secretário dessa casa, que está fácil presente, lá do anexo 2, né, também dos vereadores aqui presentes, da esposa do vereador Marcos Sansão, também que veio prestigiar, né, e também agradecer ao secretário Nestor Carlos Seabra de Moura, que sempre vem aqui dar uma verdadeira, com a sua capacidade, uma verdadeira aula, né, de ensinamento para essa casa das metas fiscais. Também o Alexandre Lino, também, que é um contador, né, secretário, é o homem do dinheiro, mas está sempre presente também né, estão sempre aqui nos orientando e quero agradecer de coração. Também a Valéria, que é chefe lá da arrecadação, né, secretário? A diretora, né, a sua filha também, que faz presente de acompanhar, também é uma pessoa, né, de grande conhecimento, de grande responsabilidade, e, na verdade, o senhor está com uma boa equipe, né? E também, o senhor está de parabéns pelo trabalho que exerce a Secretaria da Fazenda, né, que todo mundo fosse igual ao senhor e alguns secretários que eu conheço. Eu dou, antes no final, gostaria das considerações finais do senhor, tá certo? Fica à vontade. Eu agradeço as deferências e gostaria de agradecer a presença de todos, né, nessa audiência. Espero que a gente tenha conseguido transmitir alguma informação para os senhores terem um quadro da situação orçamentária e financeira do município, muito embora tenha sido muito rápido, né? Mas a gente está à disposição lá na Secretaria da Fazenda para aprofundamentos, caso vocês julguem necessários. Muito obrigado a todos e um excelente feriado a todos. Tá, mais uma vez gostaria de agradecer a presença do vereador Paulo Tadeu, líder do senhor prefeito dessa casa, do vereador Jonei Eiras, também do Marcos Tadeu Sala Sansão, do Joaquim Alves, do Antônio Carlos Pereira, que estava presente, também o professor Flávio, que teve que se ausentar, enfim, todos os vereadores que aqui compareceram. Muito obrigado a todos e dou por encerrado essa audiência pública. Uma boa noite a todos, um bom feriado, um bom final de semana, e com as bênçãos de Deus, sim, dou encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos.